Como viver na presença de Deus restaura seu coração em pedaços. Você já tentou seguir em frente com o coração em pedaços? Já tentou sorrir enquanto por dentro algo sangrava? A maioria nem percebe, porque você aprendeu a esconder bem, aprendeu a continuar, a cuidar dos outros, a não deixar cair. Mas há um momento em que até o esforço de continuar se torna cansativo, porque ninguém consegue sustentar uma alma quebrada apenas com força de vontade. E talvez seja exatamente nesse ponto que você esteja agora, tentando colar o que se partiu com as próprias mãos, tentando ser forte sem ter onde se apoiar, tentando viver sem ter mais vida por dentro. O que você sente não é fraqueza. É sinal de que seu coração está gritando por algo que nem o tempo, nem as pessoas, nem as respostas foram capazes de trazer. É saudade da presença. É carência do que o mundo não oferece. É sede do que só o céu pode derramar. Porque o coração humano não foi criado para funcionar desconectado do seu Criador. Quando você vive longe da presença de Deus, mesmo rodeado de gente, você se sente sozinho. Mesmo conquistando vitórias, você se sente vazio, e mesmo tentando parecer inteiro, você sabe que está quebrado, mas o que ninguém te ensinou é que a cura que você busca não está no tempo, está na presença. Porque Deus não apenas observa seus pedaços, Ele recolhe, Ele toca, Ele entra onde você escondeu a dor. Você está agora, fraco, cansado, partido e disposto a entregar o que sobrou. Esse vídeo não é sobre religião, não é sobre métodos, é sobre reencontro, porque há corações sangrando em silêncio que só serão curados quando voltarem a habitar na presença real de Deus. Não um lugar físico, não um evento emocional, mas um ambiente constante dentro da alma, onde o Espírito Santo vive. Ossos são recolhidos não para serem colados, mas para serem refeitos. Se você está com o coração em pedaços, pare de fugir. Pare de se distrair. Pare de tentar resolver sozinho. Hoje, Deus está te chamando para um lugar onde não há vergonha, onde não há julgamento, apenas cura. A cura que não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. A cura que vem quando você se esvazia do orgulho, porque não é o tempo que cura, não é o perdão das pessoas, não é o que fizeram ou deixaram de fazer, é Ele, é a presença, é Deus voltando a habitar em você. A dor que silencia, quando ninguém vê o que está quebrado por dentro. Há dores que não aparecem no rosto, há feridas que não sangram para fora, há pedaços que se espalham dentro de você. Silenciosos, escondidos atrás de sorrisos, compromissos, responsabilidades. Que algo se rompeu e nunca mais voltou ao lugar. E ninguém sabe, porque você aprendeu a mascarar. Aprendeu a responder, estou bem, quando não está. Aprendeu a sustentar tudo sozinho, porque não encontrou onde desabar. E esse peso vai ficando cada vez mais silencioso, cada vez mais pesado, cada vez mais profundo. O coração humano tem uma incrível capacidade de continuar funcionando enquanto está ferido. Está apenas adiando. Faz parecer que o tempo está curando, quando na verdade está apenas adormecendo a dor. Até que um dia o corpo começa a sentir, a mente começa a falhar, as emoções começam a transbordar. O silêncio da alma vira grito. E você percebe que não dá mais para esconder, que precisa encarar o que ficou quebrado por dentro. Essa dor invisível é traiçoeira. Ela mina a fé aos poucos. Continuar orando, crendo, lutando. E esse questionamento não é falta de fé. É sinal de exaustão. É a alma dizendo, eu não consigo mais sozinha. Mas é exatamente nesse ponto que Deus entra. Porque Ele vê o que ninguém vê. Ele ouve o que você não consegue dizer. Ele conhece o lugar onde a ferida nasceu. E Ele sabe curar esse lugar. A presença de Deus não é para gente perfeita.
ela é para os quebrados. A sua aparência de força, ele se move pela sua verdade. Ele vem até o lugar onde você se escondeu, não para te expor, mas para te restaurar. Ele não precisa que você explique, não precisa que você justifique, só precisa que você permita. Essa dor silenciosa é um convite para parar de sustentar uma vida que está desmoronando por dentro, um convite para voltar à fonte. Sua alma, só ali o que está quebrado começa a ser reconstruído. Só ali o que estava sangrando começa a ser sarado. Você não precisa mais fingir, não precisa mais lutar sozinho, não precisa mais tentar parecer inteiro quando está partido. Deus está oferecendo um lugar seguro para você desabar, para você entregar os pedaços, para você parar de correr. Ele, viva, disponível, esperando para te preencher. Essa dor que você escondeu por tanto tempo pode ser, hoje, o começo de uma história nova. Porque quando Deus toca o que está escondido, Ele não apenas consola, Ele transforma. E o que antes era ferida, vira testemunho. O que antes era vergonha, vira força. O que antes era silêncio, vira voz. Porque o tempo não cura, o que só a presença transforma. Acredite que basta esperar para ver as feridas cicatrizarem. Mas a verdade é que o tempo amortece a dor. Ele não preenche o vazio que ficou depois do choque. O tempo concede distância, traz memórias menos vivas, diminui a intensidade do sofrimento imediato, mas não consegue reconstituir o que se quebrou por dentro. Sentia ontem, mas ainda carregar o peso daquela quebra no âmago da alma. O vazio, quando não é tratado na fonte, se espalha pelos cantos da vida, nos relacionamentos, no trabalho, na saúde, na fé. Acreditando que o peso teria passado, que a ferida não incomodaria mais, mas no fim do dia tudo está lá de novo, insistente, pedindo por cura verdadeira. O tempo é um bom anestésico, mas não é médico. Ele não tem autoridade para entrar no coração, reordenar suas partes, nem restaurar o que foi arrancado. É diferente com a presença de Deus, a mente no lugar do vazio. Enquanto o tempo passa e muda as circunstâncias, a presença toca o âmago da alma e repara o tecido espiritual. Ela substitui a memória da dor por um testemunho de redenção. Não há cronômetro que limite a ação do Espírito. Ele encontra cada estilhaço, recolhe cada fragmento, colabora com cada parte ferida para que a vida volte a fluir de dentro para fora. Conforme você se alimenta da palavra, confessa suas fraquezas, convida o Espírito Santo para morar em seus pensamentos. Ele vai renovando sua mente e transformando seu sentir. Você já viveu momentos de encontro intenso, uma oração poderosa, uma música que tocou seu íntimo, uma atitude que te fez sentir seguro. Mas, diferentemente de um evento pontual, a cura acontece quando você permite que ele permaneça, diariamente na presença. Quando a alma entende que não está submetida ao calendário da cura humana, mas ao cuidado divino constante, tudo muda. A angústia perde o peso de um inimigo invencível e passa a ser o portal para a fé madura. Você descobre que não precisa mais marcar dias especiais para sentir Deus. Cada momento se torna oportunidade de restauração. Por isso, o tempo e a presença são aliados com papéis diferentes. O tempo traz cicatrizes confortáveis, mas superficiais. A presença traz cicatrizes gloriosas, mas profundas. Quando o tempo traz indiferença, a presença traz intimidade. Quando o tempo deixa saudade, a presença traz plenitude. Quando o tempo devolve rotina, a presença devolve propósito. Hora de mudar o método de cura. Não basta viver e deixar as horas passarem. É preciso viver e deixar Deus passar pelas suas horas. Porque o que o tempo esconde, a presença revela. O que o tempo adormece, a presença desperta. O que o tempo tapa, a presença sara. Chegou o momento de escolher.
continuar contando os minutos ou convidar o Espírito Santo para contar cada batida do seu coração. Encontro com a presença. Fragmentos de fé. Quando até crer dói. A fé não é um sentimento intocável. Ela pode se fragmentar quando o coração está ferido. Talvez você ainda acredite em Deus, ainda leia a palavra, ainda participe de momentos espirituais, mas tudo parece desconexo, como peças de um quebra-cabeça que não se encaixam mais. Você ora e sai sem respostas claras. Canta e não sente a paz que esperava. E essa fé sobrevivente pode ser dolorosa, pois lembra você do que um dia foi plenitude e agora parece esvanecer. Quando a fé se fragmenta, você começa a duvidar não só de Deus, mas de si mesmo. Perguntas crônicas surgem. Por que minha crença não traz alívio? Por que minha confiança parece frágil? Será que eu perdi algo essencial no caminho? Esses fragmentos minam a esperança e tornam cada crise ainda mais pesada. Ele pode trazer mais ferida. Mas há uma diferença fundamental entre fé sobrevivente e fé restaurada na presença. A fé sobrevivente depende de circunstâncias, de ter um dia bom, de ouvir uma palavra certa, de vivenciar um momento impactante. Já a fé restaurada se ancora no caráter de Deus, não no clima ao redor. Deus é quem cura, reconstrói e transforma, mesmo quando nada ao redor condiz com aquilo que você crê. A restauração desses fragmentos começa quando você abre espaço para que a presença de Deus trabalhe dentro de suas crenças. Cada vez que você deixa o Espírito Santo reavivar a confiança no Criador, um fragmento solto encontra guarida. A palavra, mesmo sem ver. Cada vez que você adora no silêncio, você permite que esses pedaços sejam recolhidos e colados com a cola da graça divina. Isso não ocorre instantaneamente como num passe de mágica, mas em um processo de reencontro. Às vezes, a cura vem em um versículo que parece falar diretamente ao coração. Outras vezes, vem em um gesto de amor inesperado. Restaurado, sua fé se fortalece, se amplia e se torna mais resiliente. Você não está condenado a carregar esses fragmentos para sempre. Eles não são seu legado final. Eles são pontos de partida para uma fé mais profunda. Quando Deus recolhe um fragmento, Ele não apenas reconstrói, Ele aprimora, polindo cada borda, tornando sua fé ainda mais brilhante. O que antes era dor torna-se testemunho. A fé restaurada na presença não depende do tempo. Ela não segue o calendário da emoção. Ela cresce na constância da comunhão. Cada passo em direção a Deus, cada decisão de buscá-lo apesar das cicatrizes, é um tijolo na obra da crença. E nesse processo, você descobre que não precisa de uma fé sem dor, mas de uma fé capaz de viver e crescer mesmo na dor. O Santo, permita que Ele refaça o desenho, reconstrua o alicerce e coloque cada fragmento no lugar certo. Porque quando a presença faz morada na sua fé, até a ferida mais antiga se torna caminho para o milagre. Presença não é lugar, é habitação. Você pode buscar Deus em templos majestosos, em retiros luxuosos, em eventos impactantes e ainda assim se sentir vazio e permitir. Habitar a presença significa convidar o Espírito Santo a viver nos seus pensamentos, nas suas emoções, nas suas decisões e nos seus momentos mais corriqueiros. Não é sobre o local, é sobre a postura do coração. Enquanto você depender de cenários para encontrar cura, vai continuar refém de ambientes. Vai precisar de barulho, de luzes, de música, de líderes, de multidões. Quando sua fé passa a ser construída, não em momentos especiais, mas em cada instante banal, no trânsito, na pausa do trabalho, no minuto entre uma tarefa e outra. Habitação é intimidade. É aprender a conversar com Deus como se Ele estivesse sentado à sua mesa, te vendo lavar a louça,
te ouvindo falar das contas, te consolando na dor simples do dia. É parar de correr para sentir algo e começar a viver em algo. Você busca momentos, a ferida permanece. Porque a cura não é concedida em flashes de emoção, mas em um pulso constante de amor. E esse pulso só é configurado quando você convida Deus para habitar em cada célula do seu ser. O lugar não faz o milagre, a pessoa faz. O lugar oferece plataforma, mas a pessoa oferece transformação. É onde você sente que pertence. Assim é com Deus. Ele não quer ser um visitante da sua vida. Ele quer ser o dono da casa. E quanto mais você permite que Ele abrace cada quarto da sua mente, cada cômodo do seu coração, cada espaço dos seus planos, mais você descobre que não precisa buscar cura em fora, porque ela já está acontecendo dentro. Quando Deus habita, o lugar onde você está se transforma. A atmosfera muda. Desperte em paz. Porque quem vive na presença não depende das circunstâncias. Quando você acorda, mesmo que a casa esteja em silêncio, há algo ecoando dentro de você que diz: eu não estou só. Sua vida deixa de ser temporada para se tornar residência. Você não precisa reservar horários especiais para se conectar com Deus. Sua vida inteira se torna o lugar da conexão. Inesperadas. A promessa de Deus era morar com você, não visitar você. E essa promessa se cumpre quando você abre a porta do seu interior e diz: entra, Senhor, faz da minha vida tua morada. Se o seu coração ainda está fragmentado, pare de correr atrás de locais e eventos. Corra para o íntimo, para o segredo, para o quarto silencioso onde ninguém pode te impressionar. Habita em você, não há lugar que cure o que já está sendo restaurado de dentro para fora. Quando Deus entra no lugar que você esconde, há cantos dentro de você onde ninguém foi convidado a entrar. Lugares escuros, cheios de memórias que ficaram presas no passado. Pensamentos que você reprimiu, dores que decidiu enterrar, traumas que jurou esquecer. Pode julgar, mas o segredo corrói a alma. Ele isola, paralisa e rouba a esperança. Deus, porém, não se intimida com o que está escondido. Ele não recua diante das suas máscaras. Ele conhece cada dobra do seu coração, cada cicatriz enterrada, cada fragmento que você tentou apagar. E Ele escolhe entrar aí, não para te condenar, mas para te libertar. Não precisa se esconder. Quando o Criador toca o lugar secreto onde você escondeu sua dor, algo começa a mudar profundamente. Um calor suave percorre aquilo que antes estava congelado. Um sussurro de compaixão inunda o vazio. Você sente que, pela primeira vez, não precisa manter as aparências. Pode simplesmente chorar. Pode simplesmente confessar. Pode simplesmente ser. Um processo instantâneo de mágica, mas é inescapável quando você permite. Primeiro, o Espírito Santo acende uma luz tênue para que você veja o que estava oculto. Depois, ele traz compreensão para que você entenda de onde veio aquele ferimento. E, finalmente, ele aplica sua graça como bálsamo, envolvendo cada ferida com um amor que cura em profundidade. Recomeço. O que foi quebrado ali ganha novos contornos de esperança. As memórias que doíam se tornam testemunhos de resiliência. A vergonha se transforma em um selo de liberdade, pois o que Deus perdoa não é mais condenável. Esse movimento divino não acontece apenas uma vez. Sempre que você sente vergonha de revelar algo, sempre que tenta enterrar a dor, o convite volta. Traga isso para mim. Cada vez que você se permite ser vulnerável, ele recolhe mais um fragmento, restaura mais um pedaço e te devolve um pouco mais de vida. Não há vergonha no lugar da restauração, há celebração. Não há risco no território da graça, há segurança, porque quem entra no reino secreto de Deus sai liberto, sai com as correntes quebradas, com o coração remendado, com a alma respirando novamente.
seu interior, deixe Deus entrar no que você escondeu, permita que Ele transforme o segredo mais profundo em altar de libertação. E quando Ele entrar, você não reconhecerá apenas o lugar quebrado, reconhecerá o novo começo que nasceu ali. A reconstrução silenciosa, como Deus restaura sem pressa, mas sem falhar. Quando um edifício ruiu, não se reconstrói tudo de uma vez. A reconstrução envolve etapas conscientes, cada passo cuidadosamente planejado. Assim é a obra de Deus no coração partido. Ele não atropela o processo nem abandona no meio do caminho. Ele reconstrói em silêncio, sem pressa, mas com absoluta precisão, tocando cada peça até que a estrutura volte a ser firme e bela. Você talvez tenha se perguntado por que algumas feridas cicatrizam rápido e outras parecem eternas. A cura temporal tenta tapar o buraco, cobrindo-o com superficialidades. A cura de Deus vai até o cerne da ferida, onde nenhum curativo humano alcança. Ele recolhe não apenas as lascas visíveis, mas também as que você nem sabia que estavam soltas. Cada fragmento da sua história conta para o processo de restauração. O Espírito Santo age como um restaurador silencioso. Suas necessidades mais profundas. Então ele sussurra verdades que começam a desmanchar as crenças erradas que surgiram no trauma. A seguir, ele aplica revelações da palavra que substituem mentiras por promessas sólidas. Depois, ele vai modelando suas emoções, ensinando você a chorar, a perdoar, a soltar. Uma missão que só você pode cumprir. Esse processo às vezes parece lento. Você olha para si mesmo e não percebe mudança imediata. A lembrança da dor ainda está ali. O corte ainda parece vivo. Mas se você se mantiver na presença, verá pequenas diferenças. Uma paz nova, um sono mais tranquilo, um desejo de orar mais sincero, uma alegria reciclada. São sinais de que a restauração está em curso. Pressa humana tende a atropelar etapas e a deixar vazios. Quem se apressa em superar pode se enganar, ignorando áreas que ainda precisam de atenção. Deus, em contraste, não falha. Ele volta quantas vezes for necessário ao mesmo ponto de dor para garantir que tudo seja bem ajustado. Ele não faz remendo provisório, faz a obra completa. Tempo de ajuste dos novos materiais, tempo de maturação do novo alicerce. Você não precisa temer a duração do processo. Cada estação faz parte da reconstrução. O inverno do silêncio, a primavera do renascimento, o verão da força e o outono do descanso repleto de gratidão. Será alguém mais inteiro, mais sábio, mais consciente do valor de cada parte restaurada. Essa reconstrução silenciosa acontece em comunidade também. Deus usa pessoas dispostas a entrar no seu processo. Amigos que oram, líderes que suportam suas dores, irmãos que compartilham testemunhos. Cada gesto de amor é um instrumento de restauração, mostrando que a presença de Deus reconstrói em todos os lugares. Não desanime se ainda tiver dias de desalento. A obra está em progresso. Não corra para mudar de fase sem concluir a etapa atual. Continue em intimidade, continue expondo as áreas frágeis, continue convidando o Espírito a tocar onde faz mais falta. Um tijolo colocado na nova estrutura. No fim, você testemunhará um milagre silencioso. O lugar que parecia inseguro agora se torna seu ponto mais forte. O espaço antes marcado pela dor agora irradia graça. A cicatriz que chegava a doer agora é um selo de vitória. Mas celebra o poder de refazer cada parte do seu coração em perfeita harmonia. Como a presença redefine seu valor depois da quebra. Você talvez tenha acreditado que, ao se quebrar, perde valor. Que um coração partido é sinônimo de insuficiência, de desqualificação, de menor capacidade de ser amado. Mas a verdade
é que Deus valoriza justamente aquilo que o mundo rejeitou. Essa não apenas cola o que estava quebrado, ela acrescenta um brilho novo a cada fragmento restaurado. O valor humano normalmente se apoia em desempenho, em aprovação, em aparência. Você cresce entendendo que precisa corresponder a expectativas para ser aceito. Mas a presença de Deus desmonta esse paradigma. Ela mostra que seu valor não está em ser perfeito, está em ser amado. Cada rachadura revela onde a luz de Deus pode entrar e irradiar, transformando você de dentro para fora. Na Escritura, Deus escolheu usar pessoas marcadas pelas falhas. Moisés com a língua pesada, Gideão com medo, Pedro que negou, Paulo que foi perseguidor. Cada um carregava cicatrizes que ninguém gostaria de ostentar. O homem via defeito. Do mesmo modo, seu coração partido hoje é o lugar onde Deus pretende plantar um testemunho que nenhum diabo poderá destruir. Quando você vive na presença, cada fragmento ganha significado. As inseguranças que te afundavam se tornam testemunhos de superação. As feridas que te envergonhavam se convertem em vitrine da fidelidade divina. Vale. É como se cada lasca do seu passado fosse reaproveitada para moldar uma escultura de resiliência, onde cada parte é indispensável para a beleza final. Essa redefinição de valor não acontece de uma vez só, nem depende das circunstâncias. Ela cresce à medida que você permanece em comunhão. No silêncio da oração, cada suspiro de entrega acrescenta dignidade. Valioso. Em atos de fé, quando você confia mesmo sem ver, cada passo fortalece o entendimento de que sua identidade está segura na presença, não na aprovação alheia. O mundo percebe um coração partido como algo para ser consertado, uma peça a mais para encaixar, um problema a corrigir. Deus, porém, percebe um coração partido como terreno fértil para a graça. Ele planta valores eternos onde havia frustrações temporais. Você não é medido por quantas vezes caiu. Você é celebrado por cada vez que permitiu que a luz de Cristo invadisse suas sombras. Permita-se, então, enxergar através dos olhos da presença. Quebre o espelho dos padrões humanos e olhe no reflexo divino. Você não é fruto de seus erros, é fruto do sacrifício que foi dado para que seus erros não o definissem. De confiança faz ecoar no céu: este é meu filho, esta é minha filha, em quem me comprazo. Quando você internaliza essa verdade, não haverá cicatriz capaz de trazer dúvidas, não haverá rejeição que abale sua identidade, não haverá passado que apague o chamado, porque seu valor passa a ser definido pela presença que te habita, e não pela perfeição que você jamais alcançaria sozinho. O tesouro que sempre esteve ali, escondido nas rachaduras, e a cada passo adiante, sua autoestima se torna um cântico de louvor, não uma batalha de afirmações. Você não vai voltar a ser o mesmo, e isso é graça. A ideia de voltar a ser quem eu era antes parece reconfortante. Resgatar a segurança do passado, apagar a dor recente e retomar o conforto conhecido. Mas essa visão é limitada. A graça não é um dispositivo de retrocesso, mas um impulso de avanço. Quando você entende isso, para de se apegar a um ponto de partida que já não existe e começa a olhar para a jornada de transformação que Deus idealizou. Voltar ao antigo eu seria refazer algo que já se quebrou, seria tentar consertar um vaso que perdeu o formato original. Tente, mais belo, mais funcional. Deus não te oferece uma cola provisória para colar as lascas. Ele oferece a maestria divina para soprar vida em cada fragmento e esculpir uma obra de arte que reflete sua glória. O conceito de progresso pela graça desafia a lógica humana. Enquanto o mundo celebra o retorno ao normal, o coração restaurado celebra o novo nível de intimidade que surgiu no processo. A lágrima serviu como degrau. Cada pedra do caminho foi empilhada para elevar você mais alto.
E quando você olha para trás, não faz para recuperar um conforto antigo, mas para admirar como Deus guiou cada passo. Ser outra pessoa não significa perder identidade, significa descobri-la em uma dimensão mais profunda. O você anterior foi válido, mas incompleto. Alguém perdoado, mas como alguém reformado, refinado, remanescente de uma transformação divina. Essa identidade renovada não se abala diante do vento adverso, porque foi forjada na chama da graça e não nos caprichos da circunstância. Imagine uma borboleta. A lagarta não volta ao seu estágio anterior antes de voar. Ela abraça o casulo, permite a metamorfose e emerge com asas. Voar no espaço da nova vida que Deus oferece. Voltar seria recusar as asas que foram dadas para exaltar sua jornada de fé. A graça age além do perdão. Ela reescreve a história. Ela não apenas limpa o passado, mas molda o futuro. Quando Deus restaura, Ele faz mais do que devolver. Ele acrescenta. Ele planta recursos espirituais, sabedoria, compaixão, autoridade, resiliência, que não existiam antes. Outros da escuridão para a luz, da derrota para a vitória, do desespero para a esperança. Essa verdade liberta você das amarras da nostalgia. Você não precisa mais lamentar o que perdeu, pois Deus converteu cada perda em legado. Você não precisa mais temer cicatrizes, pois elas são mapas que indicam onde a graça te encontrou. Oferecido pela presença é tão amplo e fértil que deixa o ontem ofuscado pela promessa do amanhã. Ao viver na presença de Deus, você experimenta essa dinâmica, não um retorno, mas uma renovação contínua. Cada dia é um novo capítulo. Cada experiência, mesmo difícil, é matéria-prima para a escultura do seu caráter. Vida que flui do trono de Deus. Portanto, abandone o desejo de regressão. Abrace a perspectiva da graça que avança. Confie que aquilo que Deus começou em você não será completado até que Ele tenha elevado você para além do que você jamais imaginou. Você não vai voltar a ser o mesmo, e essa incapacidade de regressão é o sinal mais claro de que a graça está em ação. Ou achando que era sua responsabilidade encontrar forças, respostas e cura por conta própria, tenta resolver tudo. Controla emoções, disciplina pensamentos, engole o choro, ensaia orações perfeitas, procura técnicas de autoajuda, corre atrás de conselhos. Acredita que se fizer tudo do jeito certo, a dor passará. Tenta se salvar, mas se afasta da única mão capaz de realmente restaurar seu coração. A autossuficiência espiritual é um muro invisível que você mesmo constrói. Em vez de olhar para Deus, você olha para si, examinando seus recursos, suas capacidades, sua determinação. Isso produz uma religiosidade seca, cheia de regras, onde a fé é medida pela disciplina e pela força de vontade. O humano sustenta um coração partido. A autossuficiência grita, eu posso, mas sussurra, mas e se eu não conseguir? Quando você percebe que todo o esforço humano esbarra na sua própria limitação, é sinal de que o ciclo precisa ser interrompido. A cura não está em você. Ela está em alguém que não se cansa, que não se desgasta, que não se ilude com promessas vagas. Forte, ele quer coração rendido, ele não quer vigílias heróicas, ele quer comunhão sincera. O primeiro passo para romper esse ciclo é reconhecer sua incapacidade. Não como derrota, mas como porta de entrada para a graça. Quando você confessa, eu não tenho mais força, abre espaço para que o Espírito Santo entre com poder. Abandona o suporte e se deixa conduzir pela mão que nunca falha. Em vez de afundar mais fundo no esforço, experimente derramar seus anseios no colo do Pai. Em vez de ensaiar orações perfeitas, permita-se gemer em silêncio e ouvir o gemido que o Espírito intercede em você. Essa te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Coríntios, chapter 12, verso 9.
Esse descanso não é inércia, é a estratégia divina de reconciliação. É ali que você troca o peso da obrigação pelo alívio do favor imerecido. Você deixa de criar expectativas sobre si mesmo e passa a esperar unicamente no caráter de Deus. Perte em lição, mesmo a queda se transforma em testemunho. Romper o ciclo da autossuficiência exige humildade e prática. Você vai precisar recusar metas impossíveis e abraçar momentos de silêncio, interromper correria espiritual e cultivar um coração que apenas sente, desligar a mente do eu consigo e ouvir o eu farei de Deus. A cada desafio, confessar sua fraqueza e convidar a força divina. A cada vitória, agradecer não a si mesmo, mas a fonte de todo milagre. À medida que você faz isso, vai perceber algo libertador. Suas energias não desaparecem, elas se multiplicam. Sua fé não enfraquece, ela floresce. Seu coração não volta a sangrar, ele passa a pulsar em ritmo de gratidão. Que sustenta sua alma. O Deus que prometeu ser provedor, consolador, restaurador, se torna o centro que substitui o esforço vazio por um relacionamento vivo. Não se iluda. Tentar caminhar sozinho te levará de volta aos antigos muros. Mas quem escolhe andar de mãos dadas com o Senhor descobre que a jornada não é mais árdua, é plena. A cura não está em você, mas em alguém cuja força nunca falha. Descanso, porque a cura que você busca só se encontra na entrega total à presença que faz morada e transforma tudo o que toca. O dia em que a presença virou morada e o coração parou de sangrar. Houve um momento decisivo na sua história onde tudo mudou. Um dia em que você não apenas sentiu a presença de Deus por alguns instantes, mas entregou-se tanto que ele decidiu permanecer. Onde o Espírito Santo tornou-se morador habitual do seu íntimo. E foi aí que seu coração, antes marcado por fissuras e sangramentos, finalmente encontrou repouso. Naquele dia, você não buscou mais método, técnica ou estratégia. Você não pediu a Deus apenas para aliviar a dor. Você disse, seja tu em mim. E ao fazer essa entrega plena, a atmosfera interna mudou. O lugar onde havia medo tornou-se abrigo. Floresceu sob o toque suave da presença que não veio para visitar, mas para habitar. Você percebeu que não precisava agendar horários para orar. Seu coração estava em oração contínua. Não precisava de local sagrado. Cada passo seu se tornou altar. Não precisava de experiências extraordinárias. A vida cotidiana passou a transbordar paz, propósito, e cada gesto carrega unção. O dia em que isso aconteceu talvez tenha sido silencioso. Talvez você estivesse sozinho, no quarto fechado, de joelhos no chão frio, sem plateia. Mas esse silêncio foi o palco mais real que Deus poderia escolher. Lá, ele desenhou novos contornos para seu ser. Você deixou de ser uma colcha remendada de medo e passou a ser um manto costurado pela graça. Veio por imediatismo. Foi um processo que começou naquele instante de rendição, mas floresceu ao longo das horas seguintes. Você ia sentindo que não precisava mais lutar contra as sombras do passado, porque a luz já não permitia escurecer seu interior. Você acordava e descobria que o choro noturno já não ecoava, porque o amanhecer trazia a alegria de quem carrega a presença de Deus consigo. Enxergar motivos na dor, oportunidades na fraqueza, chamado na ferida. O que era fardo virou ferramenta. O que era lágrima virou testemunho. O que era fracasso virou alicerce de fé. E tudo porque Deus decidiu ficar onde antes só passava. A mágica dessa virada não está no milagre repentino, mas no compromisso interior que você assumiu. Não mais viver para si, mas viver nele. E passa a transformar cada cômodo da sua alma, tornando-a mais acolhedora para você mesmo e para quem cruzar seu caminho. Desde então,
O coração que antes sangrava aprendeu a pulsar em sintonia com a vontade do Pai. Cada desejo egoísta dá lugar a um anseio por justiça, compaixão, verdade. Cada medo de rejeição é confrontado pelo amor incondicional que habita em você. Todas as coisas. Seu valor não depende de aprovação humana, depende da voz que ecoa em seu íntimo. Tu és meu e eu sou teu. O dia em que a presença virou morada pode ter passado despercebido pelos olhos do mundo, mas nunca foi esquecido no céu. E a partir daquele instante, você deixou de apenas sobreviver às feridas. Aquele que prometeu nunca te deixar, nem desamparar. E hoje, aquele dia se reflete em cada gesto seu. Cada sorriso sincero, cada palavra de perdão, cada atitude generosa carrega o selo de quem foi alcançado e se tornou morada de Deus. Porque o lugar mais seguro do universo não é um templo de pedra, é um coração entregue, que decidiu abrir espaço para a presença habitar e, com ela, viver em plenitude. De um vídeo é o início de uma profecia que começa a se cumprir dentro de você. Deus não cura para manter segredos. Ele cura para revelar milagres vivos. Cada pedaço que foi restaurado, cada dor que foi tocada, cada vazio que foi preenchido, se torna parte de um testemunho único, capaz de tocar outras vidas do mesmo jeito que o seu coração tocou você. Aconteceu em teoria, mas na prática do dia a dia. Você vai andar pela rua e perceber que o simples fato de estar inteiro já é um sinal de esperança para quem passa pela ferida. Você vai conversar com amigos e, sem se dar conta, vai irradiar aquela paz que aprendeu a carregar. Você vai se colocar em situações onde antes recuava e agora vai avançar, porque sabe que a força não é só sua, mas dele que habita em você, da presença. E haverá momentos em que alguém vai lhe perguntar: como você continua assim depois de tudo o que viveu? E você vai testemunhar, não com discurso decorado, mas com a vida que pulsa em cada gesto. Vai contar com simplicidade como Deus entrou, recolheu cada fragmento, reconstruiu em silêncio, redefiniu seu valor e fez do seu passado o alicerce de um propósito maior. Deus está te chamando para mais do que viver sem dor. Ele te chama para ser exemplo vivo de que a presença dele cura em profundidade. Você não é mais aquele coração partido. Você é a voz que ecoa a fidelidade de Deus. E é exatamente nesse papel, não apenas curado, mas curador, que você vai impactar gerações. A profecia se cumprirá na sua obediência diária. Quando você decidir perdoar onde antes guardava a amargura e a retração, a cada ato de fé, a cada momento de dependência, a cada escolha pela presença, em vez pela performance, a cura que você recebeu se solidifica e se torna farol que guia outros no escuro. E assim, o ciclo do vazio se transforma em ciclo de restauração que não tem fim. Porque cada pessoa que for tocada pelo seu testemunho poderá buscar a mesma fonte de cura. Seja tocado pela profecia viva que nasceu no seu vale. Não encare esta conclusão como uma despedida, mas como a confirmação de que algo dentro de você foi selado. Deus escreve sua história com tinta indelével, e o título que agora abre seus dias é Testemunha da Cura da Presença. Guarde-o no íntimo. Deixe-o ressoar em cada passo. Transformou em cântico de vitória. Saia daqui com convicção. A sua vida não será mais a mesma. Você não voltará a viver no vazio. Você está restaurado para restaurar. Você está curado para curar. Você carrega em si o poder da presença que não promete, mas cumpre. Agora vá e viva essa profecia. Que cada olhar em você reconheça o toque de Deus. Que cada palavra sua proclame a bondade do Pai.